Eu vou projetar aqui, então, na tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, Lu. Sim? Tá. Deixa eu botar aqui para apresentação. Vai ficar maior. Eu não enxergo vocês, tá? Vocês estão me vendo? Sim, Lu. Tá. Porque eu coloquei a apresentação maior, então eu não consigo ver vocês. Então, se alguém quiser falar, não adianta levantar a mão, porque eu não vou ver. Me chama, tá? Então, vamos lá. Como eu tinha dito, eu vou projetar agora um prenúncio, um anúncio do que a gente vai começar a estudar de maneira mais aprofundada amanhã. Duas coisas. A primeira tarefa que eu já dei é assistir Selma, né? A segunda, eu quero que vocês leiam 2 ensaios para amanhã, se der tempo, tá? Um é um ensaio que está dentro do livro A Construção da Enunciação e Outros Ensaios. Dentro desse livro tem um deles que chama O que é linguagem? É esse que eu quero que vocês leiam e justamente a construção da enunciação, tá? São 2. Eu vou falar bastante deles, assim como eu vou falar bastante da primeira parte do Marxismo e Filosofia da Linguagem e a primeira parte do método formal, para a gente pensar as relações do objetivismo e do subjetivismo e pensar como que o signo ideológico entra nessa discussão. E aí a gente vai discutir isso a partir de Selma, tá? Então é essa a perspectiva do ponto de vista do andamento para a aula de amanhã, tá? Então, o que eu fiz hoje foi, assim, uma brincadeira para a gente começar a pensar na noção de enunciado. Então, primeiro, é interessante a gente ver que eu coloquei aí que o enunciado é um acontecimento da língua. Então, quando a gente pensa em enunciado, a gente não pode esquecer que enunciado é qualquer manifestação linguística. Mais ainda, qualquer manifestação de linguagem, porque não só linguística, né? E aí amanhã a gente vai conversar um pouco sobre o que eu estou entendendo como língua e como linguagem, e vou falar rapidamente, porque não é o foco dessa disciplina, que eu estou entendendo isso de uma maneira tridimensional. Então, quando estou falando de língua, não estou falando só do ponto de vista do signo, mas dos planos da significação, que eu estou chamando, a partir de Elmslev, de plano do conteúdo e plano da forma, pensando da expressão, pensando forma e substância e como isso se engendra. Vou ter que pedir permissão para falar um pouquinho do Prolegômenos da Linguagem, que é o texto do Elmslev, para a gente pensar um pouco essa língua como além do sistema, né? E essa tridimensionalidade. Por quê? Porque os membros do círculo, Bakhtin, Medvedev, Voloshinov, Solertinsky, Udina, entre outros, vão pensar o gesto, a expressão corporal, a expressão facial, o silêncio, a pausa, como elementos constitutivos da língua. E eles dizem assim, língua. Mas aí esses elementos não são elementos linguísticos, mas não necessariamente são extralinguísticos. Então, aquilo que na linguística mais estrutural, ou classicamente a gente entende, né, como uma linguística mais estrutural, entende, chama de extra, o referente extralinguístico, para nós, na perspectiva bakhtiniana, a gente vai apagar aquela linha pontilhada, e amanhã eu vou trazer o triângulo de Ogden e Richards, para dizer que aquele referente extralinguístico não é mais referente e não é mais extralinguístico, é constitutivo da língua. O que tem nesse referente extralinguístico que é constitutivo da língua? O homem, a história e a ideologia. São elementos que Saussure, aspas, deixou de lado, porque ele disse que seriam elementos de estudo da semiologia e não da linguística, para, num primeiro momento, se focar na língua como sistema. Eu sempre brinco com os meus alunos de graduação e digo para eles que o Saussure fez isso porque não deu tempo dele desenvolver uma proposta semiológica de linguagem. E não deu tempo porque ele morreu. E ainda bem, porque senão não ia ter o que fazer, né? Brincadeiras à parte, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: Saussure não deixou de lado o social.
Quando ele fala que a língua é sistema, mas é sistema social e que a fala é uma manifestação individual e social da língua, ele está dizendo que o social constitui a língua, mas ele opta primeiro pelo sistema, por aquilo que a gente também vai pensar quando a gente trata de método, e vai dizer que é a questão de que, para eu chegar na variação, eu tenho que saber primeiro a regra. Eu não consigo falar das variações se eu não tenho a regra, né? Então, é um pouco essa perspectiva. Eu tenho que pensar a língua a partir de como esse sistema se comporta, mas dentro desse sistema, como parte dele, as práticas sociais aparecem. E aí, os lexemas, os sememas, a construção sintática, os elementos morfológicos e fonológicos. Então, como é que isso também constrói uma voz social? Como é que a voz social, como é que a ideologia está marcada nesse sistema? E é desse ponto de vista que a gente vai entender língua. Mas amanhã eu volto a falar disso de um jeito mais aprofundado, como eu disse. Para agora, é importante que a gente entenda o enunciado como um acontecimento de qualquer tipo de manifestação, seja uma expressão vocal, seja uma expressão facial, então, seja na vocalidade, pela entoação, pelo tom, pela prosódia, seja por uma expressão visual, então uma expressão facial ou corporal, e aí a gente tem toda a performance, por exemplo, do teatro aparecendo, do cinema, né? A movimentação dos corpos, mas também do andar na rua, de encontrar com alguém e falar, aquele ali tá me paquerando, ou aquele ali me odeia, né? Sem a pessoa dizer nada, porque ela diz. Ela diz porque o enunciado é mais do que língua estrutura, é a língua como acontecimento da vida, né? E aí essa é uma primeira definição básica de enunciado que a gente vai usar ao longo do curso todo, tá? Esse enunciado que acontece, que funciona, que sai do solo social, da prática social e se estrutura de uma determinada maneira, ele se estrutura a partir de três elementos. Três elementos que constituem a noção de enunciado e que também constituem a noção de gênero. Quais são esses três elementos? Conteúdo temático, forma composicional e estilo. Isso qualquer um que estude enunciado e gênero vai saber de cor, mas não significa que vai entender, né? Então é importante. Veja que eu coloquei o estilo no meio. A gente, na ordem, como está escrito lá no texto Gêneros do Discurso, do Bakhtin, falaria em conteúdo temático, forma composicional e estilo. Mas eu coloquei o estilo no meio aí no meu slide, que vocês estão vendo, porque o estilo, para mim, é exatamente o elemento onde a ideologia aparece de uma maneira mais vibrante, né? Como assim? É com o meu estilo que eu apresento, que eu dou o acabamento a partir de uma forma a um determinado conteúdo. O meu estilo, aspas, individual, ou o meu estilo autoral, e esse estilo autoral que também tem que combinar ou não tem que combinar, eu posso subverter, romper com um estilo genérico. Né? Então, quando eu falo estilo, eu estou falando de estilo de duas formas. São duas questões que eu tenho que considerar: o estilo autoral e o estilo genérico. Por exemplo, quando eu falo em estilo machadiano, eu penso, bom, qual é o estilo do Machado, autor-criador Machado de Assis? Ele é irônico, ele conversa com as personagens, ele conversa com os leitores, né? Ele para a narrativa para falar com os leitores. Cara, leitora, pula esse capítulo, né? Aqui não vai acontecer nada de importante, tarará, tarará, né? Ele tem essa ironia e falar com o leitor, são duas características que compõem o estilo machadiano, não são as únicas características, mas são duas características que compõem o estilo autoral de Machado. No entanto, não são só de Machado, porque outros autores também utilizam essas características.
Agora, utilizam de outra maneira. A questão é como ele faz. Então, essa é uma característica estilística que ele coloca numa determinada forma, com uma construção formal, composicional, para fazer num determinado lugar, a partir de um conteúdo temático. Quando a gente está falando de conteúdo temático para os estudos bakhtinianos, a gente não está falando de assunto, necessariamente. Por exemplo, o conteúdo temático do Jornal Nacional depende do momento histórico, tende para uma ou outra, ou varia, né, de posicionamento axiológico. Ou, o que eu estou dizendo, para, por exemplo, a esquerda, até bem pouco tempo atrás, para uma esquerda mais rigorosa, diríamos assim, mais xiita, a Globo era completamente coxinha, né? Ela também era globolixo, né? Hoje em dia eu vejo algumas pessoas que azucrinavam tanto e falavam tão mal da Globo, dizendo que a Globo ela é mais imparcial do que outras emissoras. Veja bem, ela não é imparcial. Não existe imparcialidade, né? O que acontece é que aquele enunciado jornalístico, por exemplo, do Jornal Nacional, tem tido uma postura um pouquinho, e bem pouquinho, né? Diferente do que teve em outro momento. Bem pouquinho mesmo, quase nada. Esse pouquinho, no entanto, para algum outro grupo, que é também da direita extrema, né? Não é nada pouquinho, é muito, é tudo. E aí essas pessoas vão dizer que não assisto a Globo, porque a Globo é a Globo lixo. Veja que eu estou falando de dois grupos sociais, com duas vozes sociais que se querem e se dizem diferentes, mas que no comportamento, muitas das vezes, têm uma mesma prática social excludente, valorativa ideologicamente, portanto, né, que condena ou não determinado jornalismo, determinada voz, determinada emissora, de acordo com os seus valores, de acordo com o seu lugar de fala, de acordo com as suas experiências. Deu para entender o que eu estou falando? E aí eu tenho que pensar a complexidade, então, desse enunciado naquele momento de produção. Então, esse enunciado também é um acontecimento da língua situado num momento e num lugar históricos, né? Num cronotopo, num pequeno e num grande tempo, né? O Jornal Nacional de agora, o Jornal Nacional da ditadura, o Jornal Nacional da época do golpe da Dilma. Para mim é golpe mesmo, não é impeachment, né? Então, como é que... Veja, estou escolhendo o léxico e com essa escolha estou me colocando e fazendo questão de dizer o meu posicionamento. Estou dizendo, tenho consciência. Que alguns vão dizer, não, não pode usar golpe, senão você vai ser uma professora doutrinadora. Pode falar besteira? Não estou vendo vocês. Pode. Não vou falar porque eu estou gravando, eu sou uma mulher muito comportada. No meio da merda, desculpa, né? Porque é ridículo você querer exigir de alguém, seja professor ou qualquer outra pessoa, que essa pessoa não tenha posicionamento. Que isso não existe. Não significa, no entanto, que eu vou impor o meu posicionamento para outras pessoas. Eu posso me manifestar. E se eu quiser, e eu quero, né? Isso tem que ser respeitado. Tanto quanto qualquer outro pode se manifestar, seja para concordar, seja para discordar de mim, e tudo bem. E esse é o lugar, né? A escola é um dos lugares, mas quando eu digo esse, eu estou falando do discurso. O discurso é o lugar, é a arena onde se digladiam os valores sociais, né? Para usar uma citação de Voloshin, né? Esse lugar, essa arena, que não é uma arena abstrata, mas é uma arena de fato. O fato de eu escolher golpe e não impeachment
mostra uma ideologia, uma valoração, um juízo de valor acerca de um fato. O fato de Dilma ter sofrido um processo de impeachment. Eu poderia ter dito impeachment, mas quando eu escolho a palavra golpe, eu digo o que eu penso sobre aquele processo. Deu para entender? Eu não preciso dizer que eu acho que aquilo foi orquestrado, que foi plantado. Eu não preciso dizer isso. Só a mera escolha linguística, lexical, então, do termo golpe diz. Então, não é necessariamente com todas as palavras, a língua não é transparente, ela é obtusa, mas ela diz, está lá. Não é o que eu quero dizer que a Lu pensa, mas é o que ela escolheu como lexema para construir e para dar de exemplo como construção de enunciado social em pequeno e grande tempo, que marca a ideologia daquilo que ela pensa. Deu para entender? Tudo bem? Alguém quer falar? Lu, tem uma pergunta. Diga. Quem está falando? Que eu não estou vendo. É o Rafael de Lavras, o Batman. Fala, Rafael. Rafael Batman? É porque tem o Rafael Soares também, dá para diferenciar. Tá. É o Rafaelzinho? Isso. Tá. Essa arena que você comentou, eu me veio na cabeça, principalmente falando sobre política, né? Me veio as recentes prisões, né, que o STF decretou de alguns membros da extrema-direita. E pensando até na questão da metáfora, né, mas não só a metáfora da arena, você tem certas regras na arena, não vale tudo. Uhum. E aí, isso que eu pensei quando você falou, eu tenho o direito de me expressar, assim como o outro tem o direito de se expressar. Eu não sei se a gente vive nesse mundo tão abstrato. Por exemplo, quando a gente está dentro do social, certas regras são impostas. Seja no regime democrático, que para mim é um regime, tanto quanto o ditatorial. Todos dois impedem certo tipo de comportamento. Como é que fica essa questão do estilo? E em determinados momentos, em determinados cronotopos, né, para a gente pensar, há um certo impedimento de determinadas vozes. Por exemplo, numa democracia, a gente impede um regime totalitário e o contrário também acontece do outro lado? Sim, com certeza. Sabe aquele símbolo do yin yang oriental? Sim. Tem a bolinha branca no preto e a bolinha preta no branco? É bem isso. Essa bolinha pode ser menor ou maior, inclusive, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Você não tem nunca liberdade extrema, total e restrita, e você também não tem nunca só a restrição extrema e sem brechas para qualquer coisa, né? Então, o que eu estou dizendo depende de como se configura. E é por isso que eu estou colocando que o enunciado se constrói no jogo da prática social e ele é histórico. Ele é situado. Por quê? Porque o meu estilo, e aí por isso eu falei de estilo em duas frentes, né? Porque o meu estilo autoral, ele é permitido ou não pelo estilo genérico, que eu posso romper em algumas situações e em outras não necessariamente. Então, eu tenho gêneros que são mais engessados e gêneros que são mais flexíveis. Eu tenho, e aí como eu vou driblar esses sistemas ou não, que portas eu vou usar para fazer isso ou não, isso tudo é um jogo social. A própria regra da arena pode ser modificada. Fantástico. Né? Então, eu posso modificar as regras do jogo a depender, inclusive, de quem está no poder, numa outra regra que influencia, que é a do jogo infra e superestrutura. Porque a gente nunca pode esquecer que jogo para Bakhtin, essa palavra que eu estou usando tanto, né? É jogo de palavra, é jogo de discurso, é jogo de voz social, mas também é jogo de poder. Então, a gente não pode esquecer que a gente vai ter as hierarquias aparecendo aí e as vozes sociais em conflito, em embate, né? Porque diálogo não é só concordância, é também discordância. E diferente do que muita gente entende por dialética, não tem solução. A síntese não é, bom, então qual é a solução? Não é isso. A síntese é uma solução provisória que engendra uma nova tese e, portanto, uma nova afirmação, um outro ponto de vista.
Se hoje a gente tem um regime que é chamado de democrático, para mim ele não é mais democrático. Ele é nazifascista. Esse nosso regime é um regime já totalitário. E eles, agora, como esse totalitarismo aparece? Ele é engendrado da mesma forma que, por exemplo, num regime de exceção como a ditadura nos anos de 60? Não. Por quê? Porque nós estamos num outro momento histórico. E aí a configuração se dá de outra maneira. Por exemplo, o autocerceamento. Eu tenho visto muitos professores, por exemplo, com muito medo de gravar as aulas ou de dizer coisas, então grava e edita depois, e permite ou não permite, direito disso ou daquilo, porque estão com medo de pegarem as suas imagens e as suas falas, descontextualizarem do que eles disserem na aula e jogarem na rede, e você não tem como depois saber quem é que foi que fez isso, e você pode ser perseguido por isso. E as pessoas estão com medo de ser perseguidas. Quando a gente tem esse autocerceamento do medo de, você já não tem mais democracia. Cadê a liberdade? Você tem a liberdade, você pode falar o que você quiser. Só que você tem a consequência dessa liberdade. E essa liberdade é também uma liberdade que passa pelo medo. Opa, se eu tenho medo porque eu posso ser perseguida, eu já não tenho mais essa liberdade. Entende o que eu estou dizendo? Então, a gente vai tendo as nuances disso aparecendo e aparecendo na prática social. O exemplo que eu dei é extremamente prático, mas é também de linguagem. Posso fazer um comentário, professora? Pode, deixa eu só terminar o raciocínio. Mais umas 2 frases. Então, eu me perdi. Esse engendramento que se dá prático só pode ser materialmente estudado quando semiotizado, quando eu enuncio, quando eu falo disso, de alguma forma, quando eu me expresso. Pode falar, quem é que está falando? É, Gabriele. Oi, Gabriele. E assim, é por isso que a minha preocupação em retomar e compreender o materialismo parece muito atual mesmo. Porque quando a gente pensa do ponto de vista da língua, um discurso nazifascista, por exemplo, e um discurso democrático, eles se equivalem em termos de língua. Mas quando a gente vai para o discurso e mais para a materialidade, que esse discurso ele está relacionado a vidas, por exemplo, que são perseguidas ou mortas, por exemplo, em discursos nazifascistas e coisas assim, aí a gente não tem a equivalência e algumas vozes efetivamente não são emissíveis. Sim, né? sim. Porque, do ponto de vista ético, a gente não pode corroborar com discursos de morte, de violência, de opressão, né? Então, quando a gente vai para essa materialidade que os estudiosos do círculo sempre falam, desse autor encarnado, volitivo, e a gente às vezes esquece e fica na linguagem, às vezes, né? E aí compreender isso em termos... É isso que eu tinha falado da dificuldade, porque quando a gente lida com a linguagem, parece fácil se afastar dessa materialidade. Sim. Né? Mas é isso, por aí. É isso mesmo, Gabriele, é perfeito, e é exatamente isso. Naquela mesa da Abralim que a gente falou, Penha, Rodrigo e eu, na minha fala, eu coloquei bastante a questão do ato ético, falando de Bolsonaro, e depois teve várias pessoas que me procuraram assim, como assim você vai dizer que o discurso do Bolsonaro é ético? Aí eu disse, é ético diante da perspectiva nazifascista. Para o nazifascismo, morrer é ético. Para alguém que quer limpar, aspas, higienizar o mundo da pobreza, da comunidade LGBTQI+, essas pessoas morrerem é uma maravilha. É ético você. Tem gente dizendo, eu ouvi essa semana passada, que o governo que mais soube combater a pandemia até agora foi o Bolsonaro, foi o Brasil. Porque todo mundo ficou trancado dentro de casa, os outros governos mandaram isolar, e ele foi o único que acreditou na imunidade de rebanho, mandando as pessoas irem para a rua, para todo mundo ter logo imunidade de 70%, e aí tudo bem, que não iam mais morrer. Ou seja, dane-se a vida. Para mim, para nós que pensamos amorosidade, ética, que pensamos que temos um outro conjunto de valores, isso é extremamente antiético.
É absurdo, é caótico, é distópico, é tudo de ruim. Mas para alguém que pensa de outras formas, o que eu estou querendo dizer é, ele acredita que aquilo é o bom mesmo. Aquilo é ético para ele, porque é do lugar de fala dele, do ponto de vista dele, ok. E aí eu estou lembrando aqui, eu não lembro o nome agora do cara, de um carrasco da época do nazismo, que ficou super famoso, tem livro, filme sobre ele, eu não lembro o nome dele agora de cabeça, que disse que ele não se sentia culpado. Eu acho. Foi ele, não lembro. Não Foi o lembro. Eichmann. Tem um filme com a Hannah Arendt. Isso mesmo. Isso. Exato. Ele diz, eu não me sinto culpado de ligar a câmera de gás para as pessoas morrerem. Eu só estava fazendo o que eu era mandado. E eu achava que aquilo era certo. É o outro ponto de vista, completamente, do meu ponto de vista aqui, né? Inadmissível. Inadmissível. Né? Inadmissível olhar as pessoas morrerem de frio, olhar as pessoas... outro dia eu vi uma reportagem, acho que foi até na Globo, acho que foi no Jornal Nacional, dizendo que estudos da Inglaterra estavam considerando que pessoas negras eram mais propícias a ter sintomas e a morrerem de Covid. Fiquei pensando, eugenia, darwinismo social. Porque as pessoas, o estudo estava dizendo que era por um agente biológico, mas não é biológico. Por exemplo, se a gente pega no Brasil, talvez isso apareça porque são pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. Então, eu tenho que cruzar os dados e não dá para afirmar uma coisa só. Agora, como as construções não são neutras e não são técnicas e não são imparciais, eu posso usar o dado para dizer negros são inferiores. Entenderam? Então, olha só, o enunciado pode ser o mesmo materialmente, aquilo que você falou, Gabriele, né? Eu posso ter, do ponto de vista da língua, do sistema, uma mesma palavra, uma mesma construção, o mesmo parágrafo, o mesmo texto, né? Mas eu não tenho o mesmo enunciado. Porque na prática eu olho de lugares diferentes, por ângulos distintos. E aí eu vejo outras coisas. E assim se constrói a tal da právida Prabhakti. A verdade como uso, como acontecimento, como evento, a prática do solo social, não a prática da minha cabeça, do mundo das ideias abstratas. Né? E aí também pensar que para alguns sujeitos determinadas práticas, sei lá, são éticas. Para aqueles evangélicos, católicos, enfim, para aqueles fundamentalistas que foram em frente ao hospital reivindicar que a menina de 10 anos, vítima de estupro por 4 anos, grávida, não fizesse aborto e chamá-la de assassina, para aquelas pessoas, ou invadirem a casa da família, pressionarem de todas as formas, terem, né, uma exposição gigantesca dessa menina, que já era vítima e se transformou vítima 2 vezes, né, em casos distintos, 2 exposições diferentes, para aquelas pessoas era ético. Absurdo. Absurdo. Para mim, do meu ponto de vista, antiético. Inimaginável. Mas para algumas pessoas é ético. Por que será que muita mulher não denuncia violência doméstica? Será que não é porque existe? E aí a gente não pode esquecer que a gente está num sistema patriarcal, e aí entra a coisa da arena que o Rafael estava falando, né? Que nessa arena desse sistema patriarcal, elas podem ter o direito, até no papel, bonitinho lá, de lei, por lei, a Lei Maria da Penha, né? Que diz que é para denunciar. Tem até um número onde elas podem ligar. Mas, na prática, muitas delas não denunciam
porque elas, no discurso, na prática enunciativa, na prática, e é uma prática enunciativa, mas é uma prática social também, junto, né? Elas são transformadas em algozes. Foi estuprada? Ah, apanhou? O que você fez para ele? Foi estuprado, mas também com essa saia? Quem mandou você sair à noite? Coisas desse tipo que a gente ouve o tempo inteiro. Ninguém diz, ninguém foi atrás do cara que estuprou a menina com 4 anos, o tio. Mas a gente ouviu coisas do tipo, ela se usufruiu, ó a palavra, usufruir, sinônimo de gostar, né? Ela usufruiu de sexo por 4 anos com o tio. Não abriu a boca, foi só engravidar, que aí reclamou? Eu duvido que vocês não tenham ouvido esse tipo de bobagem. Não é bobagem, claro que não é bobagem. Para aquelas pessoas que disseram isso, aquela é uma verdade. E elas estão sendo, na cabeça delas, éticas e ainda estão defendendo a vida de quem entende. Depende do ponto de vista. E é muito complexo a gente pensar isso. Por que eu estou colocando essa questão? Porque não é o meu ponto de vista. M4, Não é o meu ponto de vista pessoal ou do meu lugar de fala apenas. Mas é também olhar os vários lugares de fala e as várias verdades. E é assim que a gente vai pensar, por exemplo, quando no slide aí eu destaco, né, essa citação que está aí, né? Toda palavra comporta 2 faces. A gente nunca pode esquecer da metáfora aí, né, do mito do Jano, né? Jano Bifronte, que o Bakhtin fala tanto, né? Que é o Deus de 2 faces, né? Toda palavra, todo enunciado, a tal da bivocalidade que está aí, né? Eu nunca tenho um único viés, uma verdade absoluta, um único valor. O signo é ideológico e, mais do que isso, ele é polêmico, ele é bivocal, ele é plurissignificativo, né? Então, toda palavra comporta 2 faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, vem de alguém, e aí eu tenho que olhar, veio de quem? De que lugar essa pessoa está falando? Que voz social que ela está expressando? Quais os valores que estão aí? Entendem? Então, procede de alguém, não é alguém físico, é alguém social, é esse sujeito, né? Como pelo fato de que se dirige a alguém, né? Se dirige a quem? Porque a gente não fala qualquer coisa para qualquer pessoa de qualquer jeito. Um e-mail que eu mando para alguém que eu tenho intimidade não é o mesmo e-mail que eu vou mandar para alguém que eu não tenho intimidade. O léxico, a construção, o horário, tudo muda. Quem fala não mudou. Mas de que maneira eu falo e a depender de para quem eu falo, eu aciono mais ou menos determinadas vozes sociais, porque a gente é constituído por muitas, inclusive em contradições. É a ideia do contrário contraditório que constitui o signo. E também desse ponto é a Arena. E eu gosto de Arena, na primeira tradução, na primeira versão da tradução nova do marxismo, feita pela Sheila e pela Caterina, elas usam palco. Discurso é um palco onde se digladiam os valores sociais, alguma coisa assim, não lembro de cabeça exato, mas elas usam palco e não arena. Eu gosto mais de arena porque eu acho que palco pode dar a entender para aqueles que não estudam a teoria bakhtiniana de encenação, né? Que a gente desempenha papéis como atores que semiotizam personagens. E é mais do que isso. Né? É diferente. E essa é uma crítica que Broncar faz a Bakhtin. A Bakhtin fica falando de vozes como uma marionete. Não é isso. Né? Então, eu prefiro e vou continuar usando arena, né? Para pensar nesse sentido. Essa arena é uma arena de linguagem e é uma arena social ao mesmo tempo, porque não dá para separar essas 2 coisas. Então, por exemplo, quando o Rafa e a Gabriele dizem assim,
determinadas vozes, a depender do contexto, elas de fato são impedidas. Sim, porque faz parte do jogo, da arena, daquele sistema. A gente disse no começo, na nossa conversa inicial, uma das coisas que eu falei foi, se por um lado essa plataforma pode nos aproximar, por outro lado, pode aproximar apenas aqueles que têm acessibilidade. Então, é permissível e não é permissível ao mesmo tempo. É essa complexidade da contradição contraditória que também vai aparecer na construção enunciativa pelo signo ideológico. Tudo bem? Alguém quer falar? Não? Então, eu vou passar. A Gabriele comentou uma questão sobre língua e linguagem. Eu me lembrei da fala do professor Marco Vilarta, não sei se foi no EVA ou se foi em alguma aula que eu tive com ele. Ele comentou que o termo em russo é yazik. E yazik é língua e linguagem. Sim, como enunciado e enunciação. Com o inglês, com o language. Você tem tanto língua quanto linguagem no mesmo termo. Sim, como enunciação e enunciado, né? Que também no russo é o mesmo termo. A gente faz diferença, eu estou fazendo essa diferença aqui, e eu vou chegar lá no que você está falando, exatamente porque na nossa formação em português, muito influenciada pela matriz europeia e norte-americana, né? A gente, mas muito mais europeia, até francesa especificamente, a gente faz essa diferença. E aí, como a gente está na linguística, né? É um programa de linguística, a gente está falando do ponto de vista da análise do discurso, focada nesse lugar, eu estou dizendo, ó, a linguística diz isso. Mas a translinguística bakhtiniana vai falar de um outro jeito, exatamente porque língua e linguagem, enunciação e enunciado são, para a cultura russa, uma coisa só. É aí que eu vou chegar, tá bom? Então, é importante a gente pensar, olha só, eu coloquei de propósito a frase do segundo slide aí no começo, o social como a natureza do sujeito. Eu coloquei a palavra natureza de propósito, né? Eu estou querendo dizer assim, a gente vai fazer uma discussão amanhã, que eu vou começar falando de Marx, a gente vai começar a falar de natureza, sociedade e cultura, né? E uma das coisas que eu vou colocar é exatamente que a partir do momento em que o homem, para Marx, né? A partir do momento em que o homem transforma a natureza, que ele passa a ser entendido como ser social, né? E é assim que a sociedade se constrói e dentro da sociedade as regras da cultura. Então, veja que são coisas diferentes, né? Eu estou usando o termo natureza aqui agora para dizer que tudo que é naturalizado não é natural. Eu estou usando de propósito, eu estou brincando com o termo. Eu estou dizendo, mesmo quando a gente fala de algo que parece muito simples, muito claro, muito natural, muito fortuito, enfim, isso tudo é construção social. Então, quando a gente está falando de um sujeito, a gente não está falando de um sujeito natural. A gente não está falando de um sujeito biológico. A gente não está falando de um ser, e aí estou pegando emprestado o termo, a expressão da Simone de Beauvoir, né? Lá no Segundo Sexo, no segundo livro do Segundo Sexo, ela vai dizer que a mulher não é a frase famosa dela, né? Não se nasce mulher, torna-se. O que ela quer dizer com isso? Que não é o feto, o bebê, né? Que não é o fato da gente nascer biologicamente de uma determinada maneira que faz com que a gente, como sujeito social, seja de tal maneira. E eu não estou falando isso do ponto de vista do gênero, mas pode ser do gênero também. Eu estou aqui dizendo que socialmente
é colocada, são construídos, são produzidos valores acerca de sujeitos, né, que na interação discursiva, que está aí como interação verbal, está errada, é interação discursiva, né, que na interação discursiva passa a ser a condição da relação entre os sujeitos. É na interação social que o sujeito se forma e não no nascimento biológico. E eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem disso é o do bebê. Uma criança, quando nasce, ela nasce, ponto. Mas ela é um sujeito? Ou ela se torna um sujeito porque ela vai aprendendo as regras sociais, as regras da arena, né? E vai romper com algumas regras, com outras não vai ser possível. E vai escolher determinadas coisas a partir de valores que concorda ou discorda. E vai se constituir de determinada maneira. E é por isso que na adolescência a gente vai ter aquele momento de rebeldia, de tentativa de separação da família, e aí as brigas com a mãe e o pai, né? Veja, o sujeito se constrói na interação social, porque é na relação com o outro, dois valores centro em jogo, o eu e o outro, né? É na interação com o outro, numa determinada prática, numa esfera específica, de um jeito, num acontecimento, num evento único, que o ser se constrói, se forma, torna-se sujeito, né? Sujeito social. E esse sujeito social passa a ser também um sujeito cultural, porque não existe cultura separado de sociedade, nem sociedade sem cultura. E aí a gente entra no problema do subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato, que aí eu vou voltar a pensar nessas discussões amanhã para entrar nessa problemática de uma maneira mais forte, né? É só para a gente começar aí, né, a pensar algumas coisas que vão nortear as nossas falas. E